A editora Autor da Fé apresenta o audiobook A Boa Parte, de Juraci Carlos Bahia. Você vai viver momentos inesquecíveis, ouvindo a fascinante história de Marta, Maria e Lázaro. A Boa Parte. Leitura: Anderson Souza. Agradecimentos. Desde a década de 1990, tenho realizado dinâmicas de grupo com líderes no Brasil, sobre o conteúdo dos 3 primeiros capítulos deste livro. Muitos desses líderes ofereceram contribuições que arquivei com cuidado. Tenho notícias de que alguns deles já replicam o resultado dessas dinâmicas em suas comunidades, e preciso me alegrar com isso. No primeiro semestre de 2020, consegui concluir os 2 capítulos finais, e um batalhão de amigos passou a revisar e a oferecer novas e boas ideias. Portanto, não é falsa modéstia dizer que este livro é produto de um colegiado de amigos. Meus filhos brincam: pai, todas as pessoas que poderiam comprar o seu livro já conhecem o original. Sou grato de coração a cada um de vocês. Preciso destacar os que caminharam comigo nos últimos anos, discutindo e aperfeiçoando os conceitos e o texto. São amigos preciosos, o que não quer dizer que concordam com tudo o que escrevi. São eles: Aélia e João Cavalcante, Ana Gilda e Juarez Mendes Freitas, Lécio Dornas, Marcos Vieira Monteiro, Daniela Aziz dos Santos e, claro, a minha família, com destaque para minha esposa Cristina. Este livro é nosso. Fizemos juntos. Anfitrião da Esperança. Se um livro nos faz pensar, nós o recomendamos. Se um livro nos faz chorar, nós presenteamos com ele pessoas queridas. Se um livro nos faz agir, fazemos dele o nosso roteiro de vida. Se um livro nos faz mudar, é porque nos fez pensar, chorar e agir. Não achamos textos assim com facilidade. Na verdade, não encontramos livros assim. São eles que nos encontram. Quando menos esperamos, lá estamos nós com o livro nas mãos, totalmente capturados por sua história, tramas, verdades, provocações. Para nos fazer pensar, um texto precisa ressuscitar princípios, acordar valores, se desdobrar em reflexões, confissões e sorrisos. Precisa criar dúvidas, provocar revisões de conceitos e fazer-nos admitir, alterar paradigmas cristalizados. Porém, se um livro nos faz viajar, revisitar recantos, mergulhar nas águas profundas da imaginação e protagonizar enredos de fé, esperança, progresso e vida, vai nos fazer chorar. Agora, se um texto é tão forte e desafiador que nos empurra para fazer algo logo, ir a algum lugar, falar com alguém, enviar uma mensagem ou simplesmente comprar um presente, mandar flores ou convidar alguém para almoçar, nos fará agir. Mas, quando a gente sente, enquanto lê um livro, que precisa mudar, vê que o próprio texto nos aponta caminhos, desvenda veredas e encoraja a alcançarmos voos em busca de outros horizontes, novos patamares. Este livro vai nos conduzir a transformações. A Boa Parte é um livro que nos faz mudar. Veja bem, ele não nos muda, nos faz mudar. A partir de uma leitura corajosa e inusitada da experiência de Jesus com os 3 irmãos na aldeia de Betânia, o autor perpassa os caminhos mais sombrios e, ao mesmo tempo, esperançosos, em uma viagem do esforço à glória, na qual as estações do devocional, do milagre e da plenitude guardam surpresas, emoções e aventuras tão sublimes que a minha antecipação aqui poderia impedir muito do que a leitura pode dar. Será uma ficção? Sim e não. Você o perceberá durante a viagem. O que enriquece de forma generosa o texto é que Juraci Bahia é pastor. Mais que isso, é pastor de pastores. Ao mesmo tempo, ele conhece os cheiros de ovelha e de pastor. Este olfato pastoril está impregnado nos tópicos e capítulos do livro. No entanto, o leitor verá que ele é um pastor diferente. Este livro
não tem nada de religiosidade piegas ou proselitismo barato. Consigo ver o meu amigo Juraci, com quem caminho há mais de 35 anos, nas entrelinhas e no substrato da obra, ora dialogando com profundo respeito, amor e integridade com o ser humano do nosso tempo, independentemente de suas crenças religiosas ou da ausência delas, ora confrontando com piedade quem precisa. Para ele, há mais mentira no mundo da religião do que no político e empresarial juntos. É um livro escrito a partir de pessoas, pensando em pessoas, interagindo com pessoas, para ajudar pessoas. Pode acreditar, ajuda mesmo. A história dos três irmãos, embora empolgante e instigante, não ofusca o visitante ilustre e recorrente à casa de Marta em Betânia. Pelo contrário, tudo e sempre caminha na direção daquele que alimenta o esforço, atrai a devoção e realiza o milagre, único cujo brilho nos chama para a plenitude e oportuniza a glória. Isso seria teologia prática? Sim e não. Ao seguir os caminhos apontados pelo autor, a resposta surgirá. Juraci conseguiu escrever um livro que interrompe o fôlego e instiga o leitor ao suor e às lágrimas. Leitura indispensável tanto para quem inicia a jornada, quanto para os que estão exaustos de tanto escalar a montanha, como também para os que já alcançaram o seu cume. Um texto importante, oportuno e único. Porque não há nada que importe mais do que aceitar o desafio de saltar mais alto, mesmo quando a barra é puxada mais para cima. Outro, porque o tempo de crescer e amadurecer é agora. Para muitos, agora ou nunca. E ainda outro, porque na literatura do gênero, a gente não encontra abordagem paralela, até mesmo em função do modo como o autor articula a sua própria experiência, na linda família que formou ao longo da vida, nas amizades e no ministério, fazendo-a interagir o tempo todo com a família de Betânia. Terá sido autobiográfico o texto? Sim e não. Entenda o leitor ao aventurar-se pelas páginas que se descortinam na jornada que segue. Há de concluir que também o melhor dia de sua vida ainda vai acontecer. Juraci acredita em dias melhores para todos. Não apenas acredita, como se propõe a guiar-nos a eles. E é assim, como anfitrião da esperança, que ele nos brinda com este texto que nos faz mudar. Leia e mude. Lécio Dornas, Orlando, Flórida, verão de 2020. Apresentação. Esta é a história de três irmãos que viviam em uma pequena vila em Israel: Marta, Maria e Lázaro. Eles ficaram famosos por conta de um hóspede regular que amava visitá-los, Jesus de Nazaré. Quando a história desses três irmãos de Betânia é tratada, quase sempre se privilegia Maria, que teria escolhido a boa parte, em detrimento de Marta, e muito pouco se considera a respeito de Lázaro. Veremos mistérios, curiosidades e muita matéria para reflexão. Os 3 primeiros capítulos irão nos apresentar as 3 dimensões da vida, ilustradas por Marta, Maria e Lázaro, preparando-nos para os 2 últimos sobre a vida plena e a glória. Leia este livro marcando pontos para uma releitura mais cuidadosa. Se eu pudesse sugerir, eu diria que ele deve ser lido preferencialmente em momentos que antecedem grandes mudanças de vida. Sim, antes de arrumar a despensa, precisamos construir prateleiras. Imagino que esta leitura ajudará neste propósito. Um dos revisores comentou: o propósito era revisar o livro, e acabei revisando a vida. Embora o texto tenha a sua sequência como se narrasse uma caminhada guiada por um mapa, ele foi dividido em tópicos, para facilitar a reflexão e os debates. Procurei escrever cada tópico como se fosse um memorial para desdobramentos futuros. Espero conseguir provocar você, como tenho sido provocado, à medida que escrevo ou ainda mais. O conteúdo deste livro está também em outros formatos, como audiobook, cursos, roteiros para dinâmicas em grupos e versão para crianças. Veja outras informações e interações em www.aboaparte.com. Introdução. Convivemos com muitos mistérios. Muitos são os que imaginam ter descoberto explicações para tudo a partir de isolados detalhes.
Um rabisco em uma caverna se torna base para livros e mais livros. Exageros à parte, parece mesmo que Deus escondeu coisas e nos entregou mapas para procurá-las. Esses mapas estão cheios de imagens, tipificações, amostras e sinais que permitem novas descobertas. Eu confesso certa paixão por mapas. Se minha esposa está olhando produtos em uma loja, por exemplo, você me encontrará examinando qualquer mapa disponível, procurando decifrar onde estou e a localização das coisas. Imagino este depoimento do apóstolo João como um mapa. Jesus amava Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Vale a pena passar algumas horas sobre essa declaração. O nome Marta provavelmente significava senhora, aquela que tem a responsabilidade sobre pessoas ou sobre uma propriedade, o que é bastante adequado para o seu papel em nossa história. Era de sua natureza tomar iniciativas administrativas. O significado do nome Maria é incerto. Pode ser a que se eleva, pura, senhora soberana, amar. O fato é que ele vem de Miriam, irmã de Arão e de Moisés, outros 3 irmãos cuja história é igualmente cheia de simbolismos. Mas isso é assunto para outra hora. O nome Lázaro ou Eleazar provavelmente significa aquele a quem Deus ajuda. Esse nome também esteve envolvido neste outro trio que libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. Era o nome de um filho de Arão, sobrinho de Moisés e Miriam. Assunto para outro momento. Não é por acaso que a história de Marta, Maria e Lázaro é recontada por milênios. Quando os fatos ocorreram, já havia uma indicação de que algo especial estaria acontecendo ali. Encontramos o próprio Jesus de Nazaré testemunhando sobre Maria ao dizer: "Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua." Mateus 26:13. O fato é que existem padrões que nos ajudam a perceber as realidades natural, espiritual e sobrenatural. Para exemplificar, veja o caso dos números 2 e 3. O número 2 é um padrão universal e fala da natureza, da realidade que pode ser percebida com visão, audição, paladar, olfato e tato. Há pares de homens, de bichos, de olhos e de astros. Já o número 3 é usado para descrever coisas mais abstratas e que exigem discernimento. Quando Deus se apresenta, ele é trino. Quando Deus liberta seu povo da escravidão, realiza o milagre da travessia do Mar Vermelho e o leva à terra prometida, ele usa um trio de irmãos. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Miqueias 6:4. Convivemos com vários padrões e podemos perceber realidades invisíveis a partir deles. Esse é um exercício empolgante. 3 também parecem ser as dimensões da vida. As realidades descritas pelo número 3 precisam ser entendidas, percebidas com a mente e com a alma. Temos consciência de que existimos. Não somos 2, somos mais, somos 3. Jesus ama o número 2, mas ama ainda mais o 3. Quando Deus criou o mundo, viu que era bom, mas quando criou o ser humano, viu que era muito bom. Marta corria para cá e para lá cuidando de alimentar tantas visitas quando Jesus fez a famosa advertência: "Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Lucas 10, 41 e 42. Para conhecermos o terceiro irmão amado, Lázaro, teremos de recorrer ao capítulo 11 do Evangelho de João. Por meio desse texto, descobriremos que ele estava enfermo. Era amigo de Jesus. Era o assunto do dia. Morreu e foi ressuscitado. E que por conta do seu testemunho, muitos passaram a crer em Jesus Cristo, enquanto outros, pelo mesmo motivo, pretendiam matar o Salvador, e também a Lázaro. Por fim, no capítulo 12, o apóstolo João fala de Simão, o leproso, vizinho dos 3 irmãos, em cuja casa Jesus é ungido por Maria. Jesus entrou na história desses 3 irmãos, e nós também entraremos.
Existem muitas coisas para serem descobertas nessa singela e rica história. Veja um mapa especial à nossa frente. E como dizia a minha professora de geografia, comece pelo mapa mundi. Na verdade, nunca conseguiremos entender a tal boa parte que Maria teria escolhido se não observarmos toda a história. Um antigo professor de metodologia da pesquisa costumava dizer: dê valor às introduções dos livros e adquira uma visão global da obra antes de realmente iniciar a leitura. Por que se esquivar dessa dica metodológica? Sem dúvida, a aprendizagem acontece melhor do geral para o particular. A história desses três irmãos amados precisa ser lida como um quadro geral, um mapa mundi. A partir dela, teremos os encaixes necessários para, organicamente, enquadrar as demais coisas. Capítulo 1. O esforço. Usamos a palavra esforço para definir o universo da vida humana, do nascimento à morte, o temporal, o terreno. Não é a dimensão apenas dos músculos, porque nos esforçamos também emocionalmente, mentalmente e sinergicamente. Essa dimensão representada por Marta inclui todas as nossas forças, nosso ser inteiro. Depois temos o coletivo, quando nos juntamos a outros, no casamento, no Estado, na empresa e etc. Por fim, inclui ainda a sinergia produzida pela combinação do ser humano com as forças da natureza. Que fantástica é toda a criação de Deus! Estamos por descobrir sua extensão e beleza. Jesus amava a Marta. Alternativamente, poderíamos chamar de dimensão da experiência, do treinamento, do domínio, da exploração, da política, da economia ou da vocação, para nos referirmos à determinação divina do primeiro capítulo de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Os filósofos chamariam de a dimensão do pensamento. Os românticos, de a dimensão do amor. Não fosse a origem da palavra e a carga negativa que ela acumulou. Basta nos lembrarmos da escravatura. Trabalho seria realmente uma boa palavra para descrever nossa primeira dimensão. Alguns cientistas talvez denominassem esforço de dimensão do Homo sapiens. Para Eclesiastes, é tudo o que acontece debaixo do sol. Provérbios usa sabedoria. Aqui, hesitei. Mas, enquanto a palavra músculos é insuficiente, sabedoria extrapola o conceito do esforço. Então, na ausência de uma palavra perfeita, vamos usar esforço para representar tudo isso e enfatizar aquilo que podemos decidir, modificar conscientemente para pior ou para melhor. Disfunções no esforço. Há um ditado brasileiro que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acrescentaria, sendo essa pessoa religiosa ou não. Sim, porque o trabalho é abençoado, amado por Deus. Antes de existir o pecado, Deus já mandou o homem cuidar de um jardim. Somos todos vocacionados para a jardinagem. Trabalho não é castigo porque pecamos. Jesus não disse: Marta, você escolheu a pior parte. Ela cuidava da casa e servia os amigos de Jesus. Entretanto, antes de vermos a boa parte do esforço, precisamos lembrar que fizemos uma bagunça com ele. O trabalho é nobre, mas nós exploramos os trabalhadores. Temos a noite para repousar, mas nós inventamos a vida noturna. O esforço foi configurado como parte de uma vida tridimensional, mas nós o tratamos como se fosse a única dimensão da vida, menosprezando as outras. Encontramos isso na política, na ciência, na imprensa e até na religião.
O fato é que tem algo terrivelmente errado. No momento que escrevo este texto, os canais de televisão estão cobrindo uma tragédia ocorrida em uma escola municipal em São Paulo. 2 jovens entraram atirando, mataram 8 alunos e cometeram suicídio. Uma repórter comenta que os pais, os alunos e os funcionários precisarão de muito atendimento psicológico. Ninguém nega isso, claro. O que chama a atenção é a completa ausência de uma palavra como: várias dessas vítimas estão encontrando algum conforto em sua fé. A repórter sabe e vê muitas pessoas sendo atendidas por suas respectivas igrejas, mas faz a reportagem como se o fator fé não fizesse parte da vida comunitária. E aquela capacidade de achar o negativo em quase tudo? Se fossem dirigir um filme, o título seria A Vida é Feia. Algo semelhante pode ser percebido no discurso de alguns cientistas. Em vez de falarem como profissionais que interpretam a realidade pelo experimento, agem como se a missão deles fosse esconder sinais da existência de Deus. Provavelmente, se o próprio Altíssimo fizesse uma planta crescer aceleradamente diante dos olhos deles, diriam que foi uma disfunção ainda não explicada pela ciência. Deveriam ser profissionais, mas muitas vezes insistem em negar o óbvio. A fome que o ser humano tem por Deus, por exemplo, não pode ser detectada em todas as sociedades e culturas. Uma sociologia e uma psicologia mais neutra, ou seja, mais científica, não encontrariam aí base para reconhecer que há algo além do que insistem em admitir? A realidade de vivermos em uma natureza tridimensional não deveria fazer o físico e o matemático admitirem uma inteligência causa de tudo? É certo que os profissionais das mais variadas especializações oferecem uma contribuição indispensável, mas incompleta. O problema do esforço é que ele permite algum sucesso sem que eu tenha de abandonar o orgulho. O caso de Nabucodonosor, o mais poderoso rei da Babilônia, serve de ilustração. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz: Ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Daniel, capítulo 4, do versículo 30 ao 32. A expressão, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, demonstra que ele passou a comer capim como um boi, que ficou abaixo da dimensão do esforço. Ele desceu um degrau e experimentou a vida no porão. Outra disfunção do esforço é a ingratidão praticada no abandono de crianças, idosos, povos amigos e mesmo de animais. Certa vez, ouvi a história de um amigo, um homem íntegro que tinha trabalhado por mais de 50 anos como pastor de igrejas. Ele falou de um garotinho que cresceu debaixo do seu ministério, recebeu muita instrução e alguns puxões de orelha. O pastor orou por ele quando foi levado à igreja pela primeira vez. Também fez o seu casamento e depois apresentou a Deus o seu filhinho, como se fosse um neto. Esse garotinho, agora um líder na igreja, estava mobilizando os outros para demitir o pastor que estava, aspas, desatualizado. Fecha aspas. Como líderes, investimos em pessoas, seja um filho, um aluno, um jovem talentoso ou mesmo o amor de nossa vida. Ao longo dos anos, abrimos mão de controles para que ela consiga autonomia e independência. Tratamos tal pessoa como adulto, querendo formar um companheiro, de igual para igual. Então, esse indivíduo começa a se afastar, se estabiliza em novos relacionamentos e passa a achar que somos um peso na caminhada dele. Ingratidão é um tipo de deslealdade, uma aberração. Momentos tripalos. O esforço passou a ter o seu lado feio, muito feio. A palavra trabalho deriva de tripalos, literalmente 3 paus.
uma ferramenta de 3 pernas que imobiliza cavalos e bois para serem ferrados, e é também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos. A história da humanidade está cheia de discriminação, machismo, escravidão, exploração, tortura e estupro. Quando visitei o antigo campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, pude ver a famosa frase no portão por onde entrava o trem de ferro com os judeus. A frase dizia: "O trabalho liberta." Poucos metros à frente, a linha do trem terminava. Dá um nó no estômago quando somos lembrados do tamanho da distorção que conseguimos fazer com o conceito do trabalho. Há esses casos extremos de uso da força que parecem coisa de demônios, e os individuais, como o estupro, que não deixam de parecer coisa dos mesmos demônios. Entretanto, esse lado feio não é exclusividade de alguns ou apenas de quem acumula ou recebe muito poder. Até mesmo em situações de pobreza, fraqueza ou miséria, encontramos pessoas explorando e oprimindo outras. Achamos que as nações menos desenvolvidas são exploradas por nações imperialistas. Isso ocorre também, mas os maiores exploradores estão entre os próprios nativos. Desde Caim, matamos os nossos irmãos. E por mais difícil que seja para aceitar, o nosso momento tripá-los está diretamente relacionado aos nossos erros. Quanto mais errados estamos, mais batemos em quem queremos amar. É muito difícil ler a nossa história de opressões e discordar do ensino bíblico de que somos todos pecadores. Lutamos contra os conceitos do dia do descanso e do perdão de dívidas. Queremos que os despojos da guerra sejam distribuídos somente entre os que lutam. De algum modo, toda a riqueza que manipulamos, incluindo os trocados que temos no bolso, é fruto da injustiça. Uma Marta afadigada ilustra o que chamamos a dimensão do esforço. Ela estava inquieta com Maria. Achou que a irmã não fazia nada. Não é à toa que a morada dos 3 irmãos era conhecida como a Casa de Marta. Normalmente, quem administra fica conhecido como o dono. Tudo estava bem, até que Marta começou a fazer exigências e questionar o Senhor. Quando administramos por muito tempo o que também é dos outros, temos a tendência a agir como se fôssemos os únicos donos. É assim que acontece em uma casa, no time de futebol, em um condomínio ou na empresa. Isso ocorre também com os nossos hábitos. Quem é muito organizado e metódico, por exemplo, passa a exigir que os outros também o sejam. Nosso momento tripá-los ocorre quando olhamos para o irmão como alguém que precisa obedecer a nós, cumprir tarefas e fazer coisas, não como quem precisa cumprir uma vocação, ser o que nasceu para ser. E Marta falou em voz alta o que pensava. Esqueceu por um instante que poderia constranger a irmã diante dos outros. É quando o esforço perde a beleza. No esforço, podemos facilmente oprimir outros. Preciso de disciplina para não forçar situações como se dependessem exclusivamente de mim. Não por força nem por violência, disse o profeta Zacarias cerca de 5 séculos antes de Cristo. Não colar no carro à frente, não ajudar o outro a responder a pergunta, não telefonar repetidas vezes, não abordar alguém quando sei que o horário ou o local são impróprios, não contar a mesma coisa 2 vezes, não cobrar antes que o outro esteja definitivamente atrasado, não proteger demais, em lugar de sim ou não, por que não deixamos o outro tomar a decisão? Por que não usamos com maior frequência eu não sei? Por que não tiramos férias de verdade e, se possível, longe? Por que queremos controlar e moldar as coisas e as pessoas? Por que não damos espaço para o outro dizer não e testar uma ideia diferente? Por que não concedemos ao outro o direito de ficar sozinho, seja para curtir sua tristeza, refletir ou simplesmente desfrutar o belo? Como disse certa vez o rei da Espanha, Juan Carlos, ao falante ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez: por que não te calas? Por que não deixamos o tempo fazer o trabalho dele em paz? Quando somos muito fortes em uma área, podemos forçar situações e fazer as coisas funcionarem antes do tempo. Não parece estranho que o tempo para o abate de um frango tenha sido reduzido de 90 para 40 dias? Agora, no mundo inteiro, cresce o interesse pelos produtos orgânicos. Estamos duvidando da normalidade de nossas práticas. Podemos estar forçando muitas situações. E algo me diz que a conta será apresentada.
O esforço pode matar, às vezes, literalmente. É preciso trabalhar 6 dias, mas é igualmente importante descansar o 7º. O progresso é inquestionável, mas o homem não está mais feliz. Alguma coisa está errada, como afirmou Virginia Brazier. Esta é a área da página lida pela metade, do comer às pressas, da mente esgotada, do coração enfermo, das noites mal dormidas, até que uma engrenagem quebra e a festa acaba. Ainda bem que há limites no esforço. Já imaginou se a Marta pudesse viver 500 anos? Ou se ela, diferentemente de nós, recuperasse suas forças dormindo apenas 5 minutos por dia? Ineficiência. O problema do esforço não está apenas no uso excessivo da força. Podemos, por outro lado, trabalhar para retirar o esforço da vida e demonstrar falta de empreendedorismo. Paulo, missionário cristão do primeiro século, escrevendo aos cristãos na Grécia Antiga, chega a instruir que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Depois de muito tempo usando apenas parte do potencial ou agindo fora de configuração, da vocação, abaixo da capacidade ou dos dons, a pessoa pode se esquecer de que existe uma proposta alternativa de vida. Ela corre o risco de assimilar esse status como se fosse a própria identidade. Eu sou assim, não tem jeito. Estão satisfeitas dormindo menos, aceitam que seu nome fique sem crédito na praça e recusam-se a obedecer às leis da disciplina. Deus é apresentado como um Deus trabalhador. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Eu vim para servir e não para ser servido, disse Jesus de Nazaré. Precisamos ser instruídos sobre nossa responsabilidade em cooperar na rotina da vida. Afinal, alguém precisa fazer o almoço, limpar a casa, e alguém precisa pagar as contas. Mesmo em uma sociedade injusta e em um ambiente adverso, devo lutar para mudar a minha realidade. Há também quem se dê por satisfeito simplesmente porque está em atividade. Entretanto, podemos estar em uma atividade errada, estéril, pecaminosa ou opressora. Um carrasco, um corrupto e um patrão explorador talvez se sintam orgulhosos de trabalhar muito. Assim também, alguém com o dom de socorrer ou ensinar é capaz de se dar por satisfeito cuidando apenas de questões administrativas, quando poderia exercer um grande ministério, na igreja ou na sociedade. Ele está trabalhando, mas pode não estar cumprindo seu propósito na vida. Há um risco permanente de desvio de rota. Não sou um leitor de vocações, mas compreendo que muitas pessoas caminham longos anos ou a vida inteira fora do seu musical que nunca tinha visto antes. Era impressionante sua habilidade com a música, mas ele se dedicou à programação de softwares. Conheço gente que, em minha opinião, deveria ser pastor, mas decidiu exercer outras funções, como também conheço pastores que seriam muito mais felizes e prestariam mais serviços ao reino de Deus se abandonassem o ministério e decidissem ser ótimos profissionais em outra área. A preocupação de Bonhoeffer persiste no coração de muita gente séria. 10 anos são na vida de qualquer homem um longo tempo, sendo o tempo bem mais precioso, porque irrecuperável entre todos os bens dos quais dispomos, inquieta-nos ao recordarmos o passado, a ideia de tempo eventualmente perdido. Considera-se perdido o tempo em que não vivemos como homem, tempo em que não obtivemos experiências, não aprendemos, não realizamos, nem desfrutamos, nem sofremos nada. Tempo perdido é tempo vazio, que não foi preenchido. Voltaremos ao tema das disfunções do esforço, mas preciso destacar antes um caso extremo: viver abaixo do razoável, do térreo, por longos períodos. Alguns vivem como nômades, mudam de local quando percebem que o alimento disponível acaba. São capazes de se voltarem quando a ajuda é interrompida. Daí o ditado: empreste dinheiro e perca um amigo. O paradoxo é que dá muito trabalho viver assim, sem respeitar as regras e as fronteiras naturais da vida. Algumas ressalvas são necessárias. Por exemplo, uma pessoa pode ser educada a não se esforçar. Um trauma é capaz de fazer algum tipo de bloqueio à tomada de iniciativas. Até mesmo desequilíbrios físicos ou hormonais são capazes de induzir um padrão aquém do esforço. Alguns alunos não conseguem estudar como os demais da mesma sala porque sua forma de concentração
segue outros fatores. Eu estou seguro de que os problemas patológicos relacionados ao esforço explicam alguns casos e que sejam mais comuns do que imaginamos. Somente quando estou para completar 60 anos de idade, descubro que tenho um problema de sono, algo relacionado à quantidade de oxigênio que o sangue transporta. O meu sono não repara as forças como deveria. Tenho buscado alternativas para atenuar ou resolver esse déficit, mas aprendi que preciso ser menos exigente comigo mesmo. Hoje há recursos para diagnosticar alguns desses casos, mas muitos sofrem ou carregam culpas desnecessariamente. Estamos longe da excelência, falhamos o tempo todo e precisamos ter consciência desse fato. Quando Patrícia, nossa filha do meio, estava com 6 ou 7 anos, briguei com ela por algo errado que tinha feito. Ela argumentou: "Mas, papai, o humano é errar." Ela apenas inverteu a ordem do ditado popular: errar é humano. O que constatamos diariamente é que as pessoas vivem falhando. Gastamos muita energia resolvendo problemas que os outros criam. Não seria melhor considerar a lei de Murphy? Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. As coisas podem piorar. Você é que não tem imaginação. Os homens estão sempre inventando novas formas de pecar. Talvez eu devesse chamar essa nossa dimensão de a dimensão do erro. Depender apenas do meu esforço já é muito arriscado. Por que então submeto-me deliberadamente a depender da sorte ou dos outros? A direção defensiva é cada vez mais exigida e necessária para conduzir carros e a própria vida. É certo que os outros irão falhar. Todas essas disfunções, claro, cobram o pescoço, cedo ou tarde, e talvez achemos que Deus está castigando, ou seja, espiritualizamos as coisas. Acredito que na maioria das vezes colhemos as consequências da quebra das leis naturais da dimensão do esforço, e elas, por serem naturais, não exercem misericórdia. Favores prejudiciais. Desde que li o livro O Amor Tem Que Ser Firme, fiquei mais cuidadoso ao auxiliar outros. A filosofia de vida de algumas pessoas é: faça para mim, faça por mim. E muitos acham piedosos ajudadores. Cometemos muitos erros quando tentamos ajudar as pessoas. Uma jovem de minha comunidade, muito dedicada, namorava um rapaz que, embora um cristão sincero, tinha hábitos muito ruins. Ela disse para ele: "Tenho que terminar com você. Eu amo você, mas se você não mudar, vou sofrer ao seu lado." Esse jovem decidiu realmente mudar sua vida. Ele percebeu que não bastava amar Jesus, mas também ter boas práticas. Temos que fazer aqui uma ou duas ressalvas. Se você tem uma ferramenta que eu não tenho, é razoável eu aceitar ou mesmo pedir sua ajuda. E até continuar pedindo se não consigo desenvolver tal ferramenta. E algumas vezes devo ajudar mesmo sem um pedido. Se vejo, por exemplo, alguém carregando água para apagar um incêndio, eu preciso esperar que ele me peça ajuda? Obviamente, há outras exceções. Um tsunami pode varrer minha vila ou uma guerra estourar sem que eu tenha culpa. Posso estar fragilizado, mas não é disso que eu estou falando. Quem usa a energia que os outros oferecem porque realmente não tem como produzir a sua própria, colabora humildemente para que haja mais altruísmo no mundo. Inspira-nos ver alguém cuidando de uma criança, um idoso ou um enfermo. O problema está em gastar o que não se tem, descuidar do repouso, da alimentação ou dos exercícios, menosprezar uma boa oportunidade e depois depender do que os outros acumularam ou aprenderam. Isso ocorre com indivíduos, comunidades e, creio, até com países, tornando-se parte da cultura. Imagino que alguns fatores ou a combinação deles influenciam a formação dessa atitude. Falha na disciplina, especialmente nos primeiros anos da vida. Abundância prolongada de recursos e assistencialismo. Percebo também que isso acontece tanto no campo do esforço físico quanto no do emocional. Ocorre com pessoas que não aprenderam a ficar sozinhas. Não podem ser contrariadas ou não descobriram que a realidade é muitas vezes cruel. Quando escrevo este texto, sou surpreendido pelo meu netinho, com menos de 2 anos, que aparece comendo uma banana já descascada, que ele tinha arrancado da penca sozinho. Pensei, o próximo passo
é fazê-lo pegar a casca da banana que deixou pelo chão e colocar no lixo. Devemos ser mais firmes com quem amamos. As mães devem atender ao pedido do filho que grita do boxe do banheiro: "Ô mãe, pega a toalha para mim!" E no dia seguinte, quando ele entrar para o banho sem pegar a toalha, repetir a ajuda. O mundo está cheio de favores didaticamente prejudiciais. Também podemos valorizar gente focada em nosso aperfeiçoamento. Você quer estudar em uma escola que não exige o seu máximo? Gostaria de ser membro de uma igreja que não condena o erro? Deseja viver em uma bolha de proteção? Ouvi a respeito de um senhor que todos os dias batia nas árvores que plantou com um jornal enrolado. O vizinho ficava irritado com a maldade dele. Anos depois, veio um furacão e destruiu tudo na região. Aquelas árvores resistiram. Quem ama a lei do esforço aprende a não desperdiçar experiências que nos fazem mais fortes. Podemos dizer mais vezes: não, obrigado, eu consigo sozinho. Em muitos momentos sequer pergunto: Jesus, e agora o que eu faço? Ele dá um espaço para eu me esforçar. A menos que seja um bebê, ou tenha séria deformação no cérebro, ou esteja dormindo ou anestesiado, não existe uma pessoa arresponsável. Nós temos oportunidades diferentes. No entanto, temos o poder de decidir o que faremos com as oportunidades, com os recursos disponíveis. O sol brilha para justos e injustos, mas eu tomo as decisões. Na verdade, violentamos situações quando fazemos algo antes que as pessoas realmente queiram. Parece que estamos expostos a 3 propostas estilos: a paternalista, a exploradora e a provocadora. A paternalista faz por você e asfixia, inibe ou tolhe. Há também a proposta que explora você, tira tudo o que puder de você. Esse evangelho, entre aspas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.